Bom, gente, bom dia. Essa é a nossa segunda aula, terceira, né, na verdade, segunda lição. E o nosso assunto hoje são orações que agradam ao Pai. Eu quero recapitular o que nós vimos domingo passado. Nós vimos sobre as riquezas que nós temos em Cristo. Nós vimos a respeito de que fomos escolhidos e que fomos selados pelo Espírito Santo, né? Então, as riquezas que temos em Cristo, podem ver aí, nós temos todas as bênçãos espirituais, eu listei algumas, nós falamos domingo passado: salvação, perdão, comunhão com Deus e com os irmãos, o Espírito Santo, a vida eterna, dentre tantos outros recursos, né, que nós temos, que Deus nos dá. Depois, nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Honrar a Deus com uma fé correta e ter a dimensão correta do que é que nós fomos salvos, né? Do sacrifício de Cristo, de termos sido escolhidos por Ele, e termos Ele ter um propósito para isso, né? E que nós somos escolhidos, eleitos por Deus para sermos para o louvor da glória dele mesmo. Então, esses itens são itens que a gente deve manter bem lembrados, né, na nossa memória. É a revelação de Deus que dá maturidade à nossa fé. E nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é um selo de propriedade, nós pertencemos a Deus. E também o penhor, né? A garantia, aquela segurança que Jesus nos prometeu, que Ele vai cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E isso tudo é a nossa redenção, né? Culmina, vai ser concluído na nossa redenção. Então vejam, próximo slide é um versículo que eu considero bastante importante. Eu gostaria de... Célia, você consegue ler para nós? Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Então aqui é só o título da nossa lição e aqui o nosso texto de hoje. Então assim, relembrando o que nós vimos, né? E Paulo então começa: por esta razão. Qual razão, gente? A razão de termos sido escolhidos, a razão de sermos para o louvor da glória dele, a razão de termos sido eleitos com um propósito, né? E também de termos as bênçãos espirituais. Então, nós temos essas bênçãos todas. Então, por esta razão, Paulo diz: desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse texto, irmãos, é um texto que vai nos mostrar, agora eu vou deixar o compartilhamento para a gente poder falar melhor. Esse texto, ele vai nos mostrar que Paulo nutria por aquelas pessoas, aqueles irmãos, uma afeição muito grande, né?
Ele tinha estado com eles durante 3 anos, porque Paulo fundou a igreja lá em Éfeso. E ele ora por aquela igreja com muito zelo, com muito amor. A gente repara isso, coração de pastor, né? O cuidado de pastor que Paulo tinha por aqueles irmãos. E, evidentemente, esse cuidado é estendido a nós, porque esta carta circulou por algumas cidades fora de Éfeso, né? Andou por Colossos, por Laodiceia, e está conosco hoje por providência divina, porque isso também é para nós. Então, no meio do contexto que Paulo estava quando escrevia essa carta, que ele estava lá preso em Roma, ele teve notícias de como os irmãos lá de Éfeso estavam, como que eles estavam vivendo aquilo que haviam aprendido. E ele fica muito feliz em saber que os irmãos ali estavam crescendo. Ele relata isso no primeiro versículo que a gente leu, né? Ele fica feliz e agradece a Deus. Ele dá graças a Deus porque ele sabe que os irmãos estão com fé, mantêm a fé no Senhor Jesus Cristo e amam uns aos outros. Então, Paulo deseja que eles compreendam as gloriosas riquezas da graça de Deus. Essa é o conteúdo, né, da oração que Paulo faz, uma das partes. Que eles entendam com o coração. Então, não é um entendimento superficial. O desejo de Paulo é que haja profundidade no entendimento, né? Que haja também reconhecimento, que haja também valorização do Senhor, né? Do que Ele faz. Estas são riquezas. Então, dar valor às riquezas que pertencem a Deus. Esse é o objetivo que Paulo tem para com aquele rebanho. Ele já não estava mais com eles, né? Ele estava distante. Pensa assim, que o pastor Nelson viajou e está já há algum tempo fora. Então ele nos manda uma carta para Ibe e fica feliz e fica grato a Deus em saber que nós mantemos o nosso relacionamento de fé com Deus e com os irmãos. Então é nesse tipo de relacionamento que Paulo está ali em Éfeso. Então, eu estava falando, valorizando as bênçãos que Deus concede em Cristo para aquele rebanho. Então, Paulo está grato a Deus por isso. Ele tem convicção de que a perseverança, de que a dedicação em buscar a Deus vai resultar em conhecer a Deus melhor e amar a Deus em consequência, né? Ter para com Deus as bênçãos que Ele nos tem dado, como nós vimos domingo passado, Ele nos deu todas as bênçãos. Paulo quer dizer o seguinte, que elas sejam entendidas e recebidas com o devido valor, porque é um valor rico ao extremo, é bastante precioso. Então, que aqueles irmãos pudessem ver dessa mesma forma. E para isso ele ora. E a gente pode perceber o conteúdo teológico, né, que Paulo está querendo reforçar para esses irmãos. Vale lembrar que essa carta tem uma divisão. Os 3 primeiros capítulos vão tratar da parte teológica, que é o que a gente está vendo agora. E Paulo está reforçando isso, porque aqueles irmãos viviam numa cidade, como também já vimos, que era uma cidade pagã. Era uma cidade que tinha ali o templo de Ártemis, né? Para onde iam muitas pessoas. Aquela cidade tinha por hábito o ocultismo, a magia, isso tudo. Então Paulo, ele está sempre atento àquelas igrejas que ele fundou, né? No cuidado. A gente vê, portanto, o interesse de Paulo para que eles todos estejam firmes, mas firmes na verdade, né? E é isso que Paulo, então, ora a Deus. A gente repara que na oração precisa conter adoração, uma grande veneração pelo Senhor também. Então, enaltecer o que é o nosso Deus. Ele é um Deus bondoso, misericordioso, ele é um Deus justo. Então, isso precisa estar contido na nossa oração. Orações que agradam o Pai, a gente não vai dar aqui uma espécie de reza, né? Aquela coisa assim, repitam isso. Mas nós precisamos entender, o objetivo de Paulo é de pedir a Deus para que o Espírito Santo ilumine
o coração, os olhos do coração, para que isto seja uma verdade. Que a gente veja claramente o poder que Deus tem, quem é o nosso Deus, soberano, excelso, eterno. Então, isso é veneração. Isso também é reconhecimento. Uma oração precisa conter isto. Louvor, agradecimento, súplica, pedido, confissão, arrependimento, meditação, né? Isso tudo são conteúdos da oração. Então nós vamos ver aqui na sequência, olha, que é até um modelo, não é preciso você copiar, mas é um modelo. E Paulo começa dizendo assim: por esta razão. Olha lá o que tem antes, qual é a razão. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Paulo aqui se inclui, certo? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu quero só destacar uma coisinha. Paulo usa alguns pronomes aqui. Ele usa pronomes possessivos, o nosso e o vosso. Então, dependendo da versão na sua Bíblia, você pode encontrar estes pronomes, como você pode encontrar o nosso e você, né? Que está no lugar do tu. Então, são pronomes que Paulo usa, quando ele põe o nosso, ele está se incluindo, como eu coloquei agora. E quando ele usa o vosso, o de vocês, ele quer dizer o seguinte, que ele, Paulo, apóstolo, já passou por aquele processo, que é o processo da limpeza, da purificação, entende? Então, ele é cuidadoso em mostrar onde que é o nós, né? Que somos nós somos aqueles que temos garantia da herança, nós temos essa garantia, porque o Espírito Santo foi dado a nós, né? Mas ele diz que quando vocês ouviram, então no momento em que vocês ouviram, e ouviram da boca dele, né? Porque ele que fundou aquela igreja, então a partir daquele momento, eles ouviram a palavra da verdade e creram, o evangelho que salvou eles foram selados. O evangelho que salvou você e eu, quando nós ouvimos e cremos, nós fomos selados. Então, é desse momento. Então, só para nós estarmos fazendo o link certinho. E Paulo diz que ele já passou, né? Quando ele diz vocês, é porque ele já passou por esse processo. Qual foi? Ele já ouviu, ele já creu, né? Inclusive, eu quero ler aqui para vocês um texto que eu achei bastante oportuno, que foi quando Paulo foi encontrado pelo Senhor Jesus, né? Jesus diz assim para ele, ele pergunta para ele, né, que apareceu, então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui estou em Atos 26, 18, li esse versículo, estou pegando esse versículo exatamente para que a gente perceba o seguinte, Paulo, ele foi constituído, então naquele momento que Paulo creu, que Paulo ouviu e creu, ele recebeu o Espírito também. Então por isso ele não se inclui nessa parte quando está falando aos Efésios. E também a nós, né? Nós temos que prestar atenção nisso. Quando nós ouvimos e cremos, recebemos o Espírito Santo. E é muito importante que na nossa oração nós estejamos lançando mão do poder do Espírito Santo. E é aqui onde eu faço o link com a oração que Paulo faz a respeito de dos Efésios, né? A importância de nós orarmos pelos nossos líderes e por nós também, nos apropriando do Espírito Santo que está em nós, certo? É um ensino muito rico esse aqui. Nós, quando oramos, estamos diante do Deus Criador de todas as coisas, daquele que nos escolheu, daquele que tem um propósito, e que não só tem um propósito,
como nos garante esse propósito, nos dando o Espírito Santo. Ele é a garantia, né? Nos versículos 15 e 16, Paulo então começa agradecendo. Ele dá graças pela fé que aqueles irmãos têm no Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o fruto do trabalho de Paulo. É a fé plantada e se desenvolvendo, né? A gratidão revela o estado de contentamento também, né, do apóstolo Paulo. Ele estava feliz por saber daquelas notícias sobre os efésios. E a gente tem também uma lição, que a oração precisa conter gratidão. Quantas vezes a gente só pede, né? Então é importante que a gente pare para agradecer. E o que é que Paulo estava agradecendo? Estava agradecendo o que Deus estava fazendo naquela igreja, né? Como é que nós podemos olhar para nós e agradecer o que Deus tem feito em nós? Para pensar, cada um aí, o que você aprendeu esse ano a mais a respeito de Deus? Nesses dias, o que é que você tem aprendido? Isso é motivo de agradecimento, né? Porque se por acaso você não puder agradecer, tem até pessoas que pensam assim, então não peça nada. Porque é importante, agradecer tem que estar dentro da nossa consciência, tem que estar muito bem marcado por nós. A gente tem que saber por que está agradecendo, né? E ter um avanço, um progresso. Então nós podemos começar a ver os contornos, né, da oração que Paulo fez. Ele também dá graças pelo amor que eles demonstram e uns pelos outros. E aqui a gente vê o resultado da fé. Então, primeiro, os frutos do trabalho de Paulo foi a fé desenvolvida naquela igreja. E a fé tem como resultado o amor entre os irmãos, ou seja, a unidade entre os irmãos, entre os santos. Né? Como Jesus mesmo disse lá em João 13:35, eu marquei aqui. Se tiver amor entre vocês, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Né? Então, nossa marca não pode ser corrompida. Qual é a nossa marca? É o amor. Então eu quero até mostrar para vocês agora, vamos ver se vai dar certo, tá, gente? Um exercíciozinho para a gente pensar. Vocês estão vendo essa tela? E agora, estão vendo? Ah, sim, sim. Tá. Eu quero só fazer um exercício rapidinho. Essas são marcas conhecidas, tá? São logotipos de marcas conhecidas. Eu estou falando de marcas. Esse é o link que eu estou fazendo. Nossa marca é o amor. Vamos ver se vocês conseguem saber qual é dos dois logotipos o certo. Pensem. 2 segundos. 1, 2. Vamos ver se você acertou. 2. Veja essa. Veja aí qual você acha que está certa. É a primeira que está certa. Isso. Essa aqui é bem conhecida, né? Você errou, acertou. Gente, eu estou mostrando isso para a gente pensar o seguinte. Nós temos que tomar cuidado com a nossa marca. Zelar pela nossa marca para que ela não se corrompa. Para que ela não seja mal entendida. Ou não seja nem vista. Tá? Então, aqui é só um exercício que eu achei interessante de nós fazermos, porque o nosso comportamento, a nossa vida entre nós, irmãos, precisa ter a marca do amor, né? E o amor, ele não deixa dúvida. O amor vai mostrar zelo, vai mostrar atenção, vai mostrar preferência, né? Vai mostrar cuidado. E é o cuidado que Paulo teve aqui, por exemplo. Muito bem. O maior bem que aqueles irmãos tinham era o Senhor Jesus Cristo e a sua graça. E Paulo se alegra e agradece a Deus pela fé que eles têm. Porque vem do próprio Deus, né? Como eu já tinha falado. É Deus que dá. Então, nós temos que botar nossa cabeça para pensar sobre isso. Qual é o valor que nós estamos dando
de fato ao Senhor Jesus Cristo e aquilo que nós recebemos dele. Então, se Deus não der, nós não teremos, né? Mas se nós quisermos mais de Deus, se nós quisermos ter de Deus um conhecimento maior, que é o que Paulo está aqui orando, nós precisamos perseverar, insistir, nos dedicar, né? E diz lá em Tiago, vocês vão me achar, se vocês me buscarem, se vocês me procurarem com todo o coração de vocês, né? Então, é importante que nós tenhamos este amor primeiro para com Deus, certo? A nossa marca de amor para com Deus aparece como? Aparece no nosso cuidado, no nosso interesse, na nossa dedicação em aprender da palavra. Então, veja lá. A oração que Paulo fez é dirigida primeiro a Deus. Deus, o glorioso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele dê àqueles irmãos, Paulo ora, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, que eles tenham disposição no seu espírito, na sua vontade. Aqui não é um Espírito Santo que Paulo está falando. Está falando do nosso espírito, da nossa volição em fazer as coisas, na nossa disposição. Que haja em nós disposição para sermos sábios. Não é sermos entendidos de um monte de coisa, não. É de pensarmos na nossa vida com os olhos do nosso coração. A gente vai ver o link de Paulo agora, na sequência. E também ter discernimento necessário. Então, é aqui que Paulo está pedindo a Deus diretamente para que então a mente, o entendimento se abra. Que os olhos do coração fossem iluminados. Qual é o sentido disso, desse pedido? Que eles recebessem a luz do Espírito Santo de Deus, né? Que o Espírito Santo viesse clarear o entendimento a respeito de Deus. Porque se Deus não nos der, nós não vamos ter. Por isso que quando eu disse um pouquinho atrás, nós temos que nos lançar mão do Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo está em nós para agir em nós. Então, termos a nossa consciência, a nossa mente funcionando plenamente nesta convicção. Como é que a gente vai ter convicção? Baseado na lição anterior, naqueles versículos de que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós recebemos de Deus todas as bênçãos, então nós temos que nos apropriar, é sua, é minha. E Paulo então pede para que o Espírito Santo ilumine os olhos do coração daqueles irmãos, de nós, para que nós enxerguemos e experimentemos os tesouros que estão em Cristo, né? Para que a gente saiba as coisas essenciais que podem nos trazer alegria, que tem poder para isso. As coisas que partem de Deus para nós, partem para que a gente tenha a completude, sabe? Nós estejamos plenos. Esta é a oração de Paulo. Esta é a preocupação de Paulo, né? Para que a gente cresça na graça, no conhecimento do que Deus tem nos dado. Então, nós precisamos de luz para vermos quem é que nós nos tornamos em Cristo. Sabe? Aquela parte que nós vimos domingo passado. Do que você foi salvo? Então, termos uma noção, uma dimensão do que significa isso. E isso só vem com o iluminar do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração. Muitos de nós olhamos para Jesus crucificado, gente, para aquela cruz, para aquele momento, e tem muita gente que não entende ainda, que não consegue perceber a profundidade disso. E é alguma coisa extremamente séria, é básico. Então, um crente que não consegue perceber que o significado disso é profundo, precisa se apropriar, né, do Espírito Santo. E precisa pedir, e é isso que Paulo está fazendo por eles, né? Então, meditar na cruz de Cristo, meditar no sacrifício de Jesus, vai clarear a nossa compreensão. E na hora que você ora a Deus pedindo que o Espírito Santo venha te fazer entender, venha te dar assim propriedade naquilo que você está desejando entender de Deus, ele vem, ele faz, porque está dentro do plano de Deus isso.
Mas fazendo isso, nós vamos entender as verdades profundas que afetam a nossa estrutura. Gente, nosso objetivo é que precisamos de luz para enxergar, né? No escuro fica difícil. Precisamos de luz para enxergar. E essa luz é dada por Deus através do Espírito Santo. Por isso que Paulo ora desse jeito. Porque Paulo já passou por essa experiência. Paulo é alguém que está experimentando isso. Então, importantíssimo esse estudo. Nós precisamos, ao orar, termos uma consciência bastante ativa, né, junto com a nossa oração. Estamos, nesse momento em que oramos, diante de Deus, colocando nosso coração, a nossa sinceridade diante de Deus também é assim, fundamental, certo? Eu estava dizendo que nós precisamos de luz para enxergar, certo? Então, para que nós comecemos a ver, abrir os nossos olhos espirituais para entender o que já está revelado. Então, o que é que o Pai nos deu em Cristo gratuitamente? Vida. Nós estávamos mortos. Ele nos deu perdão, Ele nos arrancou das trevas, nos justificou, nos garantiu no seu reino, nos deu e nos dá paz, nos dá o Espírito Santo, a sua proteção. Isso precisa ser enxergado. Ele nos dá esperança, nos dá socorro, Ele nos dá segurança. Então, essa iluminação tem efeito em tudo que envolve a nossa pessoa, o ser humano. Então, veja, envolve nosso psique, né? O nosso consciente e o nosso subconsciente, que define quem nós somos, né? Que dá entendimento a nosso próprio respeito, né? A nossa identidade. Então, aqueles irmãos estavam sendo colocados diante de Deus em oração para que eles tivessem os olhos dos seus corações iluminados, que é por onde nós olhamos a vida. A Cris, no comecinho, pediu oração pela vida dela, né? Ela fez aniversário ontem. Então, é por esses olhos que nós estamos dizendo, e é através desta fonte, desse canal, que Paulo ora para que o Espírito Santo ilumine estes olhos, para que a gente veja a profundidade, a riqueza, a extensão, a grandiosidade do que foi feito a nosso favor em Cristo. Foi Ele que fez, Ele estava dentro do plano. Isso tudo que aconteceu com Jesus, falamos domingo passado, estava dentro do plano, do propósito, do objetivo de Deus Pai lá na eternidade. Então nada foi de repente pensado para dar uma ajeitada no plano. Não, isso tudo seguiu fielmente dentro do que já estava pensado e determinado. Então nós vemos que o Espírito Santo em nós, ele tem poder para nos fazer conhecer a respeito de Deus. E é um poder incomparável. Oi? Não, desculpa, termina. Não, um negócio sobre isso. Certo. É um poder incomparável. É um poder com a mesma potência que houve quando ressuscitou a Cristo. O poder do Espírito Santo ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E é este mesmo Espírito Santo que está em nós. Então, para nós termos a devida e correta dimensão do que nós temos e poder agradecer a Deus. Então, isso só vem quando nós entendemos que precisamos ter a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos do coração iluminados pelo poder do Espírito Santo. Renan, pode falar. Não, eu ia comentar exatamente isso. Eu acho isso muito fantástico. A última vez que eu levei uma mensagem na IB foi num culto de quarta-feira e foi exatamente esse texto. Então, é um texto que fala muito comigo, Efésios capítulo 1, do 15 ao 19. E isso que você falou por íntimo era o que eu ia comentar, porque eu acho isso... eu não sei o que os irmãos pensam sobre isso, mas era muito importante refletir sobre isso, porque é a percepção, hoje em dia a gente tem muito esse negócio, eu vim na igreja e eu senti o Espírito Santo. Não existe esse negócio de... Bom, enfim, eu não vou entrar nessas questões, mas já está escrito... Só um minutinho, Flávio, só um minutinho. Já está escrito na palavra de Deus que o mesmo poder que Deus usou, que o Espírito Santo usou para ressuscitar Cristo, pensa,
Pensa assim, Pensa. hoje, quem é ressuscitado? Não sei, eu não conheço ninguém na nossa era, vamos dizer assim, na nossa geração. Mas o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo, esse poder está disponível. Ele está dentro de nós, através também do Espírito Santo. E para que esse poder? Exatamente para que nós possamos conhecer a esse Deus, que é um dos motivos. Esse texto também é muito fundamental, porque ele é quase que um texto-chave de Efésios, porque é um dos motivos que ele escreve essa carta, para que uma igreja já estabelecida, que já tinha ali a sua rotina, pensa na Igreja Batista do Ipiranga, uma igreja estabelecida, muitos anos de vida, mas o que ela precisa ainda mais? Ela precisa prosseguir e continuar a conhecer Deus, né? E como a Ruth disse também, que é muito bom, porque esse conhecimento de Deus nos traz muitos benefícios para viver nessa terra, que é a paz que excede todo entendimento, é a gente lutar contra as nossas ansiedades, contra aquilo que tira o nosso sono, contra aquilo que, ou muitas vezes, objetivos que a gente está pensando e não é aquilo que Deus quer. Então, é por isso que é importante conhecer esse Deus, porque ele nos direciona, né? Eu juro que eu vou parar de falar, que quando eu começo a falar eu me empolgo, mas tem aqui no refletindo sobre o texto na nossa página do livro, lá na página 16, ele fala assim, lá no finalzinho, o item 7, alguém disse: o propósito da oração não é informar a Deus de nossas necessidades, mas convidá-lo a conduzir as nossas vidas, né? E aí ele faz uma pergunta que é uma pergunta retórica, ele já sabe a resposta e a gente também. Você concorda com essa afirmação ou discorda? Eu imagino que todos devem concordar, né? Mas é isso, né? Então, apresentar diante de Deus em primeiro lugar. E essa oração, Ruth, ela tem muita ligação com o Pai Nosso que a gente aprendeu na última aula, na outra revista, que é, em primeiro lugar, a exaltação a Deus. Então, quando eu começo a minha oração, eu preciso exaltar a Deus. Porque muitas vezes a gente fala: oi, Deus, muito obrigado por isso, sei que lá, preciso disso, tal. Não. Primeiro ele está exaltando a Deus. E depois ele vai apresentar os pedidos dele, que nada tem a ver com necessidades básicas, físicas e etc., mas com conhecimento de Deus. Vou parar, senão eu falo muito, eu estrago sua aula. Vai lá, Ruth, pode ir. Era isso, mas isso é muito fantástico, irmãos. A gente precisa refletir nisso. Precisa, e é um assunto para gente grande. É um assunto para quem quer crescer, né? Não é um assunto para ser por quem não tem interesse por Deus. Então, aí, Paulo, também é importante falar, Renan, linkando, já vou te passar a palavra, o Flávio, de que Paulo não ora por ele. Então, nós temos os olhos abertos, também enxergam outros, né? Outras pessoas. Pode falar, Flávio. É certo misticismo nós vivemos nesse país, uma cultura de misticismo. Não sei se vocês... Nós trazemos essa bagagem em cima da gente e a gente, aos poucos, a gente tira isso de cada um de nós, entendeu? Uhum. Não, sem dúvida. E é exatamente esse o objetivo dessa lição. Por isso é super, super, super importante que a gente destine a nossa mente, o nosso coração aqui e agora, para a gente pensar, ouvir e guardar. Então, como é que... Eu tenho uma pergunta aqui, que está na revista, que é a de número 3. Como Paulo descreve o poder de Deus? Nós estamos falando do poder de Deus, o Espírito Santo em nós. Como ele descreve esse poder? Ele descreve como algo tremendo. Foi esse poder que ressuscitou Jesus. Acho que só a consciência de que o que aconteceu na ressurreição dá para nós uma dimensão que a nossa mente não consegue captar na totalidade, né? Então, por que é importante que Paulo ore para que os efésios e nós conheçamos e não que recebamos este poder? Porque na hora que a gente conhece, é porque a gente teve contato, a gente experimentou. Sabe quando você vai dar um presente para alguém? Você dá o presente, né? Pronto, a pessoa recebeu. Acabou. A gente espera que a pessoa goste, né? Mas não tem, é diferente de você receber uma coisa e você ir atrás para conhecer aquilo. E isso ele fala, inclusive, porque assim,
ele não ora para que a gente receba, porque a gente já tem. Não, a Esse gente que é o já ponto. tem. Sabe? Quando a gente tem Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós já temos esse poder. E nós então Exatamente. precisamos Conhecer, conhecer esse poder. lançar mão desse poder, né? Ter assim, a coragem, irmãos, de dizer a Deus, Senhor, eu quero o Espírito Santo me iluminando. Entende? Colocar isso na prática é isso, é dizer para Deus, Senhor, eu quero o Senhor em mim, me mostrando, me dando entendimento da tua palavra, do Senhor. Porque o que tinha que ser revelado já foi, gente. Já foi revelado. Como vocês estavam dizendo, não há nada místico aqui. Não vai acontecer de você ter visões, não é isso, não. O que Deus revelou na palavra dele já está revelado. Não é para se buscar coisas novas, entende? E, aliás, tomar cuidado com certas coisas novas que a gente vê por aí. Muito cuidado. Porque nem tudo que parece ser de Deus é. Vejam o exemplo que eu dei dos logotipos. Eu não sei quantos que vocês acertaram ou erraram, mas é só um exercíciozinho para a gente experimentar como que é sutil o engano, muitas vezes. Tá? Então, onde há firmeza? Onde tem que estar a nossa convicção? Na palavra, na revelação que Deus já deu aqui. Essa aqui é a palavra suficiente para você e para mim, como foi para os Efésios, como foi para Paulo. Então, veja, na hora que nós temos os nossos olhos iluminados pela luz do Espírito Santo de Deus, essa luz vai mostrar que, por exemplo, entre misericórdia e justiça, a misericórdia é maior. Vai mostrar que pedir perdão e continuar gostando do pecado não é arrependimento, é uma ilusão. Percebem? A luz do Espírito Santo vai começar a mostrar para nós onde nós estamos errando. A luz vai revelar isso, certo? Vai nos fazer enxergar, por exemplo, que o inferno ele é eterno, vai ser sofrimento eterno. O céu também é eterno, mas é paz, é alegria, e isso traz e precisa trazer uma consciência de justiça de Deus. De Deus. Então, nós temos estas dimensões sendo exercitadas na nossa mente, no nosso coração. Isso vem pela luz do Espírito Santo em nós, nos mostrando. E o nosso interesse também em ir buscar. Certo? É durante a semana, é você pegar algum texto que você aqui tenha sido tocado, vamos chamar dessa maneira, pelo Espírito Santo aqui e agora, na nossa aula, e você dedicar-se a esse texto. Dedicar essa atenção sua para resolver, para entender, para melhorar a sua compreensão. Certo? Também dá luz para que a gente busque ser santo, como santo e irrepreensíveis nós somos chamados para ser. Tá? E ser santo significa ir lá no fundo e matar seu desejo mais secreto. Então a luz vai revelando para nós. E é isso. E não só a nossa situação, como também vai revelar quem é Deus. A misericórdia dele, o poder dele, a bênção que ele tem para resolver esses lados nossos, essas nossas fraquezas, né? Então, a dedicação e a leitura com zelo e frequente da Bíblia vai nos trazer isso, certo? Com a mente pensando. Então, o que Paulo pede para que traga entendimento, para que se conheça a esperança para a qual ele nos chamou. Qual é a esperança, irmãos? É Cristo. É Cristo. A esperança... A esperança é de Cristo para fazer a vontade dele. Qual é a nossa esperança? De recebermos aquilo que ele nos prometeu. A salvação. A salvação nós já temos. A salvação nós já temos. Então isso é uma bênção. É nossa. Ninguém tira de nós. A Bíblia nos assegura isso. Agora, a esperança que nós temos é de que ele vai nos levar para o seu reino. O Senhor Jesus vai nos levar para ele. Essa é a nossa grande esperança, certo? E é isso que Paulo pede para que a nossa esperança, a nossa noção de que temos algo que Deus nos prometeu e ele vai nos conceder, isso está selado pelo Espírito Santo.
Eu garanto para vocês que vocês terão o que eu prometi. E nós esperamos isso, né? E nós cremos no Senhor e na palavra dele. Esta é a riqueza da herança gloriosa que nós temos em Cristo. Então, os termos que Paulo usa, olha, riqueza, gloriosa, santo, poder, esperança, são todas coisas que devem nos levar a ter entusiasmo na vida cristã, a ter vontade na vida cristã, né? O seu poder para conosco que nós cremos, né? Então ele fala lá, para conhecer as riquezas da herança gloriosa que temos em Cristo e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, de acordo com a sua poderosa força, aquilo que a gente já falou, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, certo? Então, irmãos, a nossa atitude, nossa resposta para com Deus precisa ser de pessoas interessadas, de pessoas gratas, de pessoas que conseguem perceber a dimensão da bênção que nós recebemos, né? Então, nós temos para com Deus a nossa esperança. Eu coloquei esse texto aqui, eu vou compartilhar com vocês. Peraí. Esse passo a passo gasta um tempinho, mas chegou. Vejam aí. Quando o coração transborda de graça, os olhos são purificados da impureza. A nossa peregrinação cristã é bom, em nossa peregrinação cristã é bom na maior parte da jornada que olhemos adiante. À frente estão nossa coroa e nosso alvo, que foi o que nós acabamos de falar. Contemplando o futuro, vemos o pecado removido, o corpo do pecado destruído e a alma perfeita e preparada para ser participante da herança dos santos na luz. Então, Spurgeon, né? Achei super importante estar colocando isso daqui para vocês. Então, gente, é isso. Aqui nós temos um fechamento. O fato é que todo fiel deve estar continuamente na presença de Deus, respirando constantemente suas verdades para serem totalmente úteis. As mais profundas verdades de Deus não podem ser vistas com os nossos olhos naturais, né? Nem ouvidas com os nossos ouvidos naturais, nem compreendidas com a nossa razão meramente humana ou a nossa intuição. Elas são reveladas apenas àqueles que o amam. Então vejam como que Deus nos deu riquezas, riquezas profundas, riquezas maravilhosas para a gente conseguir viver aqui, né? A fé é para a alma o que a vida é para o corpo. E a oração é para a fé o que a respiração é para a vida. Então isso aqui é muito importante. Na hora que você ora, saiba que você está exercitando a sua vida cristã. Você está alimentando a sua vida cristã e dando base sólida para você mesmo. Então, irmãos, desejo que tenha sido muito bom, muito saudável para vocês esse nosso estudo. Desejo que Deus esteja nos abençoando poderosamente. A lição, a palavra foi colocada, é a revelação de Deus. Então, se você não tinha isso muito convicto em você, que tenha a partir de hoje. O Espírito Santo habita em você e vai agir. Se você decidir que a sua vida vai ser dedicada a Deus, Ele vai agir. E você pode pedir isso a Deus. E quando eu digo você, eu não estou me excluindo. Somos nós. Nós precisamos. Nós como igreja, nós como unidade, nós como filhos, nós como eleitos de Deus, nós precisamos e dependemos do Espírito Santo nos orientando, nos mostrando, clareando os nossos olhos, iluminando a gente. Vamos orar porque nosso tempo acabou. Quem quer orar, agradecendo a Deus por conta dessa lição preciosa que nós acabamos de ter. Oração baseada na lição, hein? Quero ver, hein? Vamos lá. Já coloquei pressão já, né? Ninguém vai querer orar agora. É lição de casa, né? Eu vou orar então, vai para os irmãos.
Da ficarem pena. confortáveis. Santo Deus poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa aula, Pai, que o Senhor nos permite, ó Deus, estar juntos para estudar, ó Deus, que o Senhor continue capacitando, ó Pai, a irmã Ruth, ó Deus, na direção das lições, ó Deus, no estudo das lições, no preparo, meu Deus, e que, Senhor, verdadeiramente seja um desejo do nosso coração, da nossa mente, te conhecer cada dia mais, ó Deus, buscar ao Senhor através da sua palavra, ó Deus. E eu peço, ó Deus, que o Senhor se revele, ó Pai, a cada um de nós, a cada dia um pouco mais, ó Deus, que o Senhor clareie o nosso entendimento para que, ao ler as Escrituras, ó Deus, o Senhor nos mostre, ó Deus, o entendimento correto do que está escrito e assim possamos crescer na fé, ó Deus, e dar frutos, ó Pai, como bons discípulos do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, continue conosco e agora no nosso culto, que possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o seu nome, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam estar junto. Nós oramos também, ó Deus, que o Senhor desperte cada um deles para estar conosco, ó Deus, e aprender e conhecer mais o Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Amém. Renan. Um abraço a todos vocês. Parabéns, Renan. Vamos lá para o culto, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.
Vamos lá. Vai estar todo mundo prestando atenção. É a lição de casa, né? Eu vou orar então, vai, meus irmãos. Ok, Renan. Confortáveis. Santo Deus poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa aula, Pai, que o Senhor nos permite, ó Deus, estar juntos para estudar, ó Deus, que o Senhor continue capacitando, ó Pai, a irmã Ruth, ó Deus, na, na direção das lições, ó Deus, no estudo das lições, no preparo, ó Deus, e que, Senhor, verdadeiramente seja um desejo do nosso coração, da nossa mente, de conhecer cada dia mais, ó Deus, buscar ao Senhor através da sua palavra, ó Deus, e eu peço, ó Deus, que o Senhor se revele, ó Pai, a cada um de nós, a cada dia um pouco mais, ó Deus, que o Senhor clareie o nosso entendimento para que, ao ler as Escrituras, ó Deus, o Senhor nos mostre, ó Deus, o entendimento correto do que está escrito, e assim possamos crescer na fé, ó Deus, e dar frutos, ó Pai, como bons discípulos do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, continue conosco e agora no nosso culto, que possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o seu nome, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam estar juntos. Nós oramos também, ó Deus, que o Senhor desperte cada um deles para estar conosco, ó Deus, e aprender e conhecer mais o Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Renan. Um abraço a todos vocês. Parabéns, Renan. Vamos lá pro culto, gente. Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau. Beijo. Não sei. Espera todo mundo sair. O culto começou. Tudo. Tá. Encerra pra todos. Pronto, vou fechar. Tá convertendo, tá clicar fora.